Boa tarde a todos, bom estar aqui junto. Professor Jacques, muito obrigado pelo convite, pela honra de fazer parte de um grupo tão seleto e de companhias tão seletas que, de uma certa maneira, fizeram o nosso país e deram a forma que nós temos hoje ao nosso país. Nosso país sempre acolheu muito bem os imigrantes, graças a Deus, senão não estaríamos, vários de nós não estaríamos aqui hoje, e nós ajudamos a formar esse país. Como vários países do continente americano, formados por imigrantes, tivemos sucesso em função disso. Mas a história da minha família começa, diz a lenda, com a viagem de Dom Pedro II, em 1876, por Oriente Médio. Ele passou por lá durante um ano. Dom Pedro II era um intelectual, acho que todos sabiam dessa, entre várias outras qualidades que ele tinha, e foi um dia parar numa escola e se confraternizou com os alunos. E, adivinhe, um dos alunos era o meu bisavô, Nami Jafé, que ficou encantado com as palavras daquele senhor de barbas, tal, que vinha de um país tão distante, do qual ele nunca tinha ouvido falar. Se encantou, mas ele continuou sua vida lá próximo de Beirute, no que a gente chama de Campos de Jordão de Beirute, uma vilazinha por trás, nas montanhas, chamada Dur el Shuair. Continuou estudando, juntamente com os irmãos, mas era uma vida difícil. Vamos lembrar que, na época, não existia o Líbano, não existia a Síria, existia o Império Otomano. O Império Otomano, dominado pelos turcos, evidentemente, turcos muçulmanos, e eles eram cristãos, e aqueles problemas que existem hoje já existiam naquela época. Não precisamos estender muito a história aqui, mas isso causava uma falta de oportunidades muito grande. E o meu bisavô, Nami Jafé, era uma pessoa, era um intelectual, tinha uma ânsia de conhecimento muito grande, mas tinha aquilo que muitos no Oriente Médio têm no sangue, que é uma paixão por negócios, paixão por crescer na vida, por ter sucesso, etc, etc. E lá não tinha oportunidades. Conversou com os irmãos. Na verdade, quando falamos da família Jafé, não falamos apenas de Nami, eram 6 irmãos, Nami, Basílio, Benjamim, Miguel, João e uma irmã chamada Hala. Esses irmãos todos resolveram, puxa, aqui não está dando, vamos tentar novas plagas, que tal esse país com esse nome estranhíssimo? E entraram, um por vez, numa viagem longa, mais de 2 meses, para chegar no Brasil. Vocês imaginam chegar com a mala cheia de planos e esperanças, porque além disso não tinha nada na mala. Eles não tinham nada, não conheciam a língua, não conheciam a escrita, não tinham noção da cultura, não tinham noção de nada. Era gente, efetivamente, de se tirar o chapéu, gente muito forte, todos esses que vieram para cá naqueles tempos. E chegaram aqui em 1887, 1888, e como todo bom libanês, começaram a mascatear. Mascatearam durante alguns anos, deu certo, iam, voltavam, traziam coisas da Europa, etc., mercadorias da Europa, e criaram alguma coisa que eu vou falar em seguida, do legado imaterial, com uma confiança, uma relação de confiança muito grande, tiveram muito sucesso fornecendo crédito pelo interiorzão de São Paulo, que o professor citou. Naquele tempo era parada dura, mas eles não tinham medo de viajar, e com isso foram muito bem. Em 1906, 1907, criaram a Jafé Irmãos, que a partir daí se tornou uma indústria têxtil, que foi a maior do país, e foram muito bem obrigados durante várias dezenas de anos. Entraram depois em mineração, em siderurgia, navegação de cabotagem, tiveram banco, instituições financeiras, tiveram, enfim, uma diversidade muito grande de atividades empresariais. E, como tudo, um dia aquilo diminuiu, entrou em crise, tivemos uma crise muito forte nos anos 60, a crise foi superada, hoje o grupo, a família está bem, eu tenho a alegria de ver vários primos por aqui, e os irmãos sempre foram muito unidos, isso vale dizer, era uma característica da família. Tinha uma diferença entre o normal dos libaneses, dos sírios que vieram para cá, que eram indevidamente chamados de turcos, porque tinham passaporte turco, mas era uma coisa que os tirava do sério, vocês podem imaginar. Imagina também o turco sendo chamado de libanês, também não vai gostar. Então era mútuo, não se preocupem. Mas
Era uma coisa que existia. E eles tinham um nível de instrução maior do que a média. O meu bisavô, aliás, eu tenho 2 bisavós, Nami e Basílio, os 2 são meus bisavós. Mas Nami era professor da Universidade Americana de Beirute, quer dizer, tinha um nível intelectual elevado. O professor Jacques descreve isso muito bem no seu livro, que eu trouxe aqui. E ele, em função desse nível intelectual elevado, ele acabou, e por ter sido participando da primeira leva de imigrantes, os Jafé, na época, acabaram se tornando os líderes daquela que era uma chamada colônia, a colônia nascente dos libaneses, dos sírios aqui no Brasil. E começaram a mostrar as suas qualidades, o que os diferenciava do normal, do habitual, da média dos imigrantes em geral. O primeiro era a solidariedade. Todos os imigrantes libaneses que vinham para cá, antes de qualquer coisa, procuravam os Jafé. E os nossos antepassados os abrigavam, os ajudavam a se colocar, ensinavam rudimentos da língua, de práticas comerciais, muitas vezes empregavam, etc. Uma solidariedade muito grande com todos os libaneses e sírios e que os ajudou a provocar o sucesso de uma colônia que hoje é a maior do mundo. O Líbano é um país pequenininho. Você falou de Israel, mas o Líbano é menor ainda. O Líbano tem 4 milhões de habitantes, metade de Israel. E no Brasil nós temos 8 milhões de descendentes libaneses. É um negócio impressionante. E deu certo, e várias famílias que tiveram muito sucesso, principalmente na economia, mas ultimamente na política também. Mas, enfim, essa é outra história. Mas tudo graças a esse sentimento de união, de solidariedade, que caracterizou a nossa família e que depois encaminhou várias outras para terem sucesso. Mas existia um outro componente também que foi muito importante, a gratidão. A gratidão por terem sido muito bem recebidos naquele novo país e terem podido fazer parte desse novo país, pertencerem, nunca foram tratados como estrangeiros, mas foram tratados como brasileiros. Isso ficou sempre na cabeça deles. E fizeram alguma coisa que foi muito bacana. Em 1923, juntaram um grupo de senhoras, lideradas na época pela esposa do Basílio Jafé, que era a Adma Jafé, minha bisavó, e fundaram uma sociedade beneficente de senhoras, o Hospital Sírio-Libanês, que hoje está quase completando 100 anos. Esse hospital tem uma história muito bonita e começou com um ato muito inteligente. No seu estatuto, que vige até hoje, é proibida a presença masculina, só senhoras. Por isso que deu certo, né? Estamos há quase 100 anos com as senhoras. O hospital foi, portanto, iniciado em 1923, naquela época, outros tempos e muito mais dificuldade, ficou pronta a construção em 1939, Getúlio Vargas soube que tinha um edifício maravilhoso que seria transformado num hospital e resolveu encampar o dito edifício e criou uma escola de cadetes, que deixou o pessoal meio bravo. Bom, enfim, resumindo uma longa história, a colônia sírio-libanesa conseguiu retomar o hospital em 1959, 20 anos depois apenas. Uma coisa de louco. Na época, a minha bisavó, Adma, já tinha falecido, tinha sido substituída pela minha avó, Violeta Jafé, e Violeta, minha avó, foi presidente do hospital, promoveu o seu desenvolvimento, e mais ou menos quando ela fez 50 anos de gestão, não é de idade, de gestão, ela estava completando 100 anos de idade, ela reuniu as demais diretoras, conselheiras, etc., falou: poxa, senhora, o negócio é o seguinte, acho que estamos precisando de sangue novo aqui. Veio esse sangue novo, então está na hora de eu me aposentar. E ela, que foi sempre a alma que criou tudo que a gente vê hoje, se aposentou, mas continuou firme na ativa, não a deixaram sair. Ela continuou como presidente de honra e integrante do Conselho de Administração, mas só até os 105. Aos 105, ela falou: poxa, acho que eu vou para casa, e viveu entre nós, esteve entre nós até fazer 109 anos, quando encerrou uma vida incrível. Isso foi realmente incrível. Mas
Muito obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil.